aqui a gravação, então. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje, dia 29 de maio, a gente vai dar sequência aqui ao nosso CPC 4, né? Ativo intangível. Então, a gente falou até aí a parte que nós tratávamos aqui de aquisição por combinação de negócios, né? A gente falou de aquisição por combinação de negócios aqui. E aí a gente ia começar, então, a falar aqui de mensuração a valor justo. Foi aqui que nós paramos, né, pessoal? Aqui, né? Ó, essa aqui foi a última coisa que a gente tinha falado. Pelo menos pelo meu controle aqui, tá? Bom, aí a gente tem a mensuração a valor justo, pessoal. Quando a gente fala de valor justo... Peraí, nós falamos esse aqui do mesmo valor justo, não falamos? No vídeo eu não me lembro disso aqui, mas de qualquer maneira vamos começar aqui então a partir do valor justo ali, tá? Opa! Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Só dá um joinha aí, só para eu saber. Então, legal. Então vamos lá, vou continuar aqui. Então, pessoal, se eu não estou enganado, né? A gente tinha parado aquisição por combinação de negócios. Então tá, vou voltar desde a aquisição por combinação de negócios, tá? Eu lembro que eu tinha comentado aqui, mas o que é aquisição por combinação de negócios? Então, é assim, ó, a gente tinha falado aqui basicamente da aquisição separada, que a gente tinha falado. O que é uma aquisição separada, gente? É quando eu vou lá e compro especificamente aquele... como eu posso dizer, aquele ativo intangível. Então, seja aquela marca, seja aquela patente, seja, por exemplo, a assinatura de uma revista, quer dizer, a carteira de clientes, uma série de coisas, tá? Então, aí nós temos um ativo intangível de aquisição separada. Vou dar um exemplo para vocês, que eu nem sei se vocês sabiam, mas, assim, é um exemplo de aquisição separada. Antigamente, pessoal, vocês já, em alguma empresa que vocês trabalharam, isso hoje já não tem acontecido mais e faz tempo que não acontece. Vocês tinham conta num banco, a empresa tinha conta num banco, e de repente a empresa falava assim, ó, pessoal, nós vamos abrir, nós temos que migrar, por exemplo, todo mundo tem conta no Bradesco, agora todo mundo tem que migrar e abrir conta no Itaú. Não sei se vocês já passaram por isso, já viram isso. Eu já tive que fazer isso acho que umas 2 vezes, umas 2, 3 vezes. Né? Por quê? Porque a empresa muda de banco e todo mundo muda. Não sei se alguém já viu. Isso, gente, foi um período que, assim, os bancos ganhavam dinheiro e tinha muita prefeitura no interior de São Paulo, no interior aí, prefeituras pequenas, que eu vou ser sincero, ganhavam, olha lá, passou há pouco tempo. Sabe o que acontece, Alex? Assim, a gente tem 2 situações. Isso, muitas vezes, essa situação, ela está gerando, assim, em alguns casos, um ativo intangível para o banco, tá? Por quê? Porque o que o banco faz? Ele fala assim para a empresa. Então, vamos lá, tenho conta, a empresa tem conta no Itaú, você tem uma folha de pagamento, sei lá, de R$1 milhão, tá? Estou chutando aqui os valores, R$1 milhão. Aí ele chega para a empresa e fala assim, olha, se você trouxer todos os seus, claro, o banco faz um estudo antes, mas se você trouxer todos os seus clientes, os seus funcionários para abrir conta com a gente, eu te dou R$3 mil. Desculpa, R$3 milhões. Tá? Então veja que você tem uma folha de R$1 milhão, mas ele te dá 3 milhões. Então ele paga, o banco paga para você trocar de levar os seus funcionários para o outro banco. Por que ele faz isso? Porque ele tem a expectativa, né, de gerar novos negócios, com cartão, o próprio cheque especial, tudo isso. E teve um período... Então, esse valor que ele está pagando, na verdade, se a gente for pensar bem, não deixa de ser um ativo intangível. E, basicamente, nós estamos falando de um goodwill, certo? Porque ele está comprando a expectativa... Porque os clientes, eles não são, digamos assim, fiéis ao banco, tá? Mas... a probabilidade de geração de negócios é grande, então você está comprando uma expectativa. Bom, isso diminuiu ou praticamente acabou, tá? Praticamente acabou quando surgiu aí a portabilidade.
Antes da portabilidade, a gente era obrigado a ter a conta onde a empresa tivesse. Então, por exemplo, se a empresa tem conta no Bradesco, eu tenho que ter conta no Bradesco, né? Hoje não. Hoje você pode abrir uma conta salário, ele cai lá e transfere automaticamente para outro banco. O banco não ganha, não pode nem cobrar taxa nessa operação. Quando surgiu isso, acabou esse negócio. Os bancos acabaram, pararam de fazer. E tinha prefeituras aí no interior que, assim, de tempos em tempos, os caras ficavam barganhando aí com os bancos para poder fazer essa mudança e eles ganharem dinheiro. Era muito comum, foi muito comum durante um bom tempo essa operação. Eu, como eu disse, passei acho que umas 3 vezes por esse processo. Aí você tem que abrir conta num banco, aí depois de um tempo troca, vai para outro banco, enfim. Então, vocês vejam que aí nós estamos falando de um ativo intangível, tá? Que é uma aquisição separada. A aquisição por combinação de negócios, o que significa, na verdade? É quando eu estou adquirindo uma outra empresa e nesta aquisição desta outra empresa vem junto um ativo intangível. Então, eu estou comprando, por exemplo, a empresa do Alex, tá? Como que é o nome da sua empresa lá, Alex? Não é Total Energy, né? É a Total Energia, não? Não, é Ibitu Energia. A Total Energia está contratando lá, hein? O pessoal acha que de controladoria aí. Opa, vou dar uma olhada. Eu vi no LinkedIn que eu recebo os links, né? Eu lembrei de vocês aí, da sua empresa. É alguém de controladoria que eles estão querendo. Enfim. Então, por exemplo, eu compro a empresa do Alex. A empresa dele tem uma marca, a empresa dele já tem aí toda uma, digamos assim, uma tradição no mercado. Mas vamos pensar na marca. Eles têm uma marca lá, tá? Então, ao comprar esta empresa, a marca vem junto, dentro da negociação. Às vezes, há situações em que eu compro uma empresa e a marca não vem, tá? Eu já participei de um processo que a pessoa comprou a empresa, mas a marca não. A marca ficou com o detentor, né? Ficou com o dono da marca, que era o dono da empresa. E depois de 5 anos, normalmente esse é o período, um período contratual, os donos abriram novamente aquele mesmo negócio e usaram a mesma marca, depois de 5 anos. Tá? Então, há situações em que eu compro, por exemplo, o intangível, ele vem junto, e há situações que não. Tá? Então, olha só, isso é aquisição por combinação de negócios. Então, para que a empresa possa reconhecer, então, um ativo intangível que vem por meio dessa compra de outra empresa, por meio dessa fusão, por meio dessa incorporação, né? Ou seja, combinação de negócios. Então, primeiro, reconhecer o custo como sendo o valor justo na data da aquisição. Então, às vezes você está pagando X valor, o ativo está registrado lá na outra empresa que você está comprando, sei lá, por 1 milhão, mas o valor justo é 1.200.000. Então, eu vou registrar aqui como 1.200.000, tá? Porque eu tenho que reconhecer de acordo com o valor justo. Bom, o valor justo, então, ele tem que refletir as expectativas de geração de benefício. Tudo bem, isso aqui ele precisa ser feito, mas a gente tem que lembrar também que este valor ele vai ser definido normalmente por um laudo, por um perito ou alguém de fora da empresa, tá? Então, eu vou ter que registrar aquilo que está nesse documento, basicamente. Bom, e esses benefícios, então, aí aqui é a questão do reconhecimento. Ele tem que ser gerados em favor da entidade. Ou seja, eu que estou comprando a empresa, eu vou comprar aquela marca, aquele intangível vai vir junto, né? Mas ele precisa gerar benefício para mim, para o comprador, para o investidor. Ainda que não se tenha certeza de quando esses benefícios forem gerados. Então, ainda que eu tenha uma marca, eu não tenho nem certeza se ele vai gerar fluxo de caixa, mas se ele faz parte do pacote, do negócio, ele vem para mim, eu preciso fazer o registro da minha empresa pelo valor justo. E se o ativo for separável, ou resultar de direitos contratuais ou direitos legais, como a gente já falou, né? Ele é separável, eu posso negociar ele independentemente da empresa. Considera-se que existe informação suficiente para mensurar o seu valor justo, ou seja, por quê? Porque ele está falando aqui que a gente tem que mensurar pelo valor justo. E sempre que a gente tem a situação de que você não consegue apurar o valor justo com segurança, com confiabilidade, então você precisa utilizar o custo ou alguma outra metodologia, basicamente o custo de aquisição, certo? Professor, Pode falar. não sei se me permite aqui só uma questão. Ontem eu estava estudando justamente valuation e eu tenho um material aqui que fala sobre métodos de avaliação de ativos. E pelo que você está me Legal. dizendo,
seria o método de valor de liquidação. Isso. Que a empresa, para você chegar ao valor justo, você pega todos os seus ativos, né, menos o seu passivo, que você vai chegar lá. Se você não tiver goodwill positivo, né, aí a empresa vai ser negociada pelo valor que sobra ali. Isso. E aí não negociado pelo fluxo de caixa descontado. Né? Ah, não, então, não, assim, não, não. Não, então, normalmente... pelo que a norma está dizendo aqui, é pelo valor de liquidação. Não, mas tem um De método detalhe. de avaliação. Não, mas tem um detalhe, Alex, que assim, o que você está falando está correto, está perfeito, é isso mesmo. Eu já fiz um monte de due diligence e é exatamente isso. A gente vai levar digamos assim, todos os ativos e passivos para o valor justo, né? Você vai fazer o levantamento, às vezes não é nem valor justo, às vezes é valor de reposição mesmo, porque no valuation, ou na due diligence, vamos falar assim, é que é um pouco diferente, né? No valuation, você vai fazer o quê? Você vai pegar e você vai teoricamente montar um fluxo de caixa, né? Para ver quanto a empresa vale hoje, não é isso? E na due diligence, o que a gente faz? A gente vai pegar todos os ativos e passivos, a gente vai mensurar o valor justo, como se diz, valor de reposição, lá uma série de fatores, diminuir um do outro. Todos estão me ouvindo, pessoal? Ou travou aí a conexão? Oi? Eu estou. Tá, ó, então o Alex colocou aqui, ó, o valor de liquidação é o valor total dos ativos físicos de uma organização, se ela falir, e os ativos vendidos, ou seja, esse seria o valor dos ativos existentes caso fossem vendidos como valor de mercado, tais como estoque, duplicatas e tal. Bom, esse valor pode ser também entendido como o valor que sobraria aos acionistas após a alienação de todos os ativos tangíveis da empresa, deduzidos de todas as dívidas, ou seja, os passivos, né? Basicamente. Mas aí, bom, ele fala aqui, ó, isso significa que neste método de avaliação não se considera o potencial futuro de geração de caixa operacional dos ativos e, por isso, o valor de liquidação é compreendido como o preço mínimo pela qual a entidade pode ser negociada. Isso mesmo. A gente vai fazer esses levantamentos de ativo e passivo, tira um do outro. O que sobra, teoricamente, é aquilo que sobraria para o sócio, né, Alex? Dentro do que você está falando aqui. Isso. Mas ali é o valor base de negociação, né? Ali não é o valor da negociação, né? Ali é o valor base, porque é a partir dali que você vai negociar. Que você vai ver isso, aí vai chegar no valor justo, né? Isso, exatamente isso, perfeito. Aí você chega no valor justo. Mas esse valor que você está falando aqui, como eu estou dizendo, está perfeito, é isso mesmo. Mas lembre-se que isso aí é para a negociação, né? Aí quando você vai aqui no slide, nós estamos falando do reconhecimento no meu balanço. Então, eu vou negociar a empresa... Ali está uma etapa antes. Exatamente, é uma etapa antes. Isso mesmo, perfeito. Porque, por exemplo, eu vou fazer lá o levantamento. Então, vamos supor que você me contratou, eu vou comprar você vai vender sua empresa, Alex. Eu vou lá, você me contrata. Eu vou fazer um documento para falar assim, ó, então esse ativo, o valor justo dele é tanto, é mais alto, às vezes é mais baixo, esses passivos, tal. Aí você vai chegar no valor ali no final, tá? A partir desse valor é que você negocia a empresa. Não é que aquele valor é o valor da empresa. Veja, ali você vai negociar o valor que você vai pagar. Essa diferença aí que você vai ver se vai ter goodwill, se não vai ter goodwill, entendeu? E os ativos efetivos, como você mesmo falou, é uma etapa antes. E essa etapa antes é a que eu vou fazer o registro contábil. Não, eu só coloquei esse negócio... desculpa até aí, mas porque ontem eu estava lendo isso, aí me chamou a atenção a parte que fala assim do goodwill se ele for positivo. Isso, perfeito. É isso mesmo. Por que ele fala? Até você escreveu aqui, né? Ela fala, ó, então, de acordo com a SAF, se uma empresa não apresenta goodwill positivo, a negociação é realizada com base no valor de liquidação dos ativos, né? Bom, assim, ele está colocando isso aqui, mas a gente tem que lembrar que aqui é uma questão, digamos assim, está vendo uma parte acadêmica, que não necessariamente, né? Não necessariamente. Na prática? Na prática pode ser diferente, né? Bom dia, Janaína, tudo bem? Né? Então ele fala que então se ela não apresenta goodwill, a negociação é realizada com base no valor de liquidação dos ativos. Depende. Isso digamos assim, é base para a negociação, é base para a gente chegar no preço da empresa, né? Ou seja, no valor que você vai pagar.
certo? Agora, aqui nós estamos falando como uma etapa antes, ou seja, como é que eu registro esses ativos? Porque, vamos lá, eu fiz todo esse levantamento, eu levantei todos os meus ativos, todos os meus passivos, a valor justo, beleza, eu tenho um documento, vamos falar assim, um laudo que me dá esse valor justo de ativos e passivos, fechou. Dali para frente entra a negociação. Eu posso pagar menos do que esse valor justo, ou eu posso pagar mais. Então, do valor contábil para o valor justo, eu vou ter o ágio, do valor justo para aquilo que eu estou pagando, eu vou ter o goodwill. E aí seria um goodwill positivo, né? Aí, teoricamente, você teria um goodwill positivo. E nesse caso, ele fala com base na liquidação dos ativos. Estou pensando aqui, tem a liquidação dos ativos. Mas aí eu entendo que é o que sobra, né? Porque, teoricamente, assim, liquidação dos ativos para eu poder pagar os passivos. Depende. Estou pensando aqui como é que seria a negociação. Enfim. Não tá muito, para mim, né? Não tá muito, digamos assim, muito claro que seria essa a única base, entendeu? Depois até vou dar uma pesquisada nisso daí, né? Eu tenho o material aqui todo. Se Posso você mandar, puder pessoal. passar, eu agradeço, né? Mas assim, eu falo isso porque eu já participei de outras negociações e que chegava num valor e dali as pessoas iam negociar, entendeu? E não necessariamente usando esse critério que o professor aqui está falando. É lógico que, cara, esse professor é sensacional, né? Assim, tenho não só vários livros dele, né? Mas assim, o cara é espetacular. Além de conhecer esse negócio, né? Mas eu já participei de negociações que não foi exatamente assim. Mas tudo bem. O fato é que aqui no nosso registro contábil é essa etapa antes da negociação. Ele está relacionado com o levantamento dos ativos e passivos. E aí a gente registra pelo valor justo, tá? É isso que a gente precisa fazer quando a gente faz uma aquisição por combinação de negócios. Tudo bem, pessoal? Tá claro aí como a gente tem que fazer? Aqui a gente vai, sempre que a gente vai fazer uma combinação de negócio, vai ter que ter um documento aí para fazer o levantamento, digamos assim, mostrar o levantamento desses ativos e passivos, tá? Agora, pode reparar que ele fala ali que nós vamos mensurar pelo valor justo. E como que a gente consegue ou como que a gente mensura esse valor justo, né? Então, ó, se um ativo intangível adquirido em combinação de negócio for separável, ou resultado de direitos ou outros direitos legais, ele está repetindo a última frase do slide anterior. Então, considera que seu valor justo possa ser mensurado com segurança. Então, isso é importante, porque sempre que a gente vai mensurar valor justo, seja na combinação de negócio, seja no intangível, ou qualquer outro tipo de ativo, o valor justo precisa ser mensurado com segurança. Senão, nós temos que usar uma outra técnica, tá? Ó, então, se o ativo tiver vida útil definida, haverá a presunção de que o valor justo possa ser estimado com segurança. Então, ele está dando aqui digamos assim, aquilo que é importante para essa mensuração. Ó, e se o ativo intangível puder ser separável, ele fala somente em conjunto com outros ativos, ele vai dar os exemplos aqui, ó, tá? Com outros ativos tangíveis ou intangíveis relacionados, então, o adquirente deverá reconhecer um grupo de ativos como um único ativo separado do goodwill. Por exemplo, eu lembro que a gente tinha falado disso aí na aula passada. Um título de uma revista. Eu lembro que eu falei, por exemplo, da revista Exame. Então, quer ver? Ó, vou dar um exemplo. Acho que nem tem mais, né? Por exemplo, a revista Playboy. Acho que não tem mais revista Playboy impressa. Pelo menos no Brasil, acho que não tem mais, né? Mas assim, é que hoje também não tem muito parâmetro, né? Mas antigamente, quando as coisas eram um pouco diferentes do que eram hoje, basicamente eu poderia falar que quem teria talvez interesse numa revista Playboy, que hoje já não tem mais, os assinantes, seria basicamente os homens, tá certo? Hoje já não tem mais muito essa referência. As mulheres não gostariam, não estão muito preocupadas aí com esse tipo de publicação, por exemplo. Então vejam que eu tenho uma carteira exclusiva com público específico para uma revista específica. Então, se eu estou comprando aquela revista, por exemplo, eu não vou comprar só o título, eu vou comprar o título e basicamente os assinantes. Agora, se eu estou falando de uma revista, por exemplo, super interessante, então, ou estou falando de uma revista, a revista Veja, tá? Então, nós estamos falando aí de alguns títulos específicos, né? Por exemplo, mulher, eu não sei que tipo de
Me ajudem aí, meninas. Que tipo de revista uma mulher gosta, basicamente? Assim, que é muito comum, que as mulheres gostam bastante. Homem aí tem um monte, né? Tem revista de futebol, tem... a não ser que goste de política também, né? Aí você tem Veja, política, finanças, você tem Veja, você tem Exame, você tem o próprio Valor Econômico, né? O jornal, enfim. E para a mulher você tem aí os diferentes públicos, beleza. Então, se eu estou comprando uma determinada revista dessa, ah lá, revista Caras da Fofoca, de fofoca. Aí você, Marcelo, isso eu acho que não é só mulher, não, né? Revista de fofoca, acho que é homem e mulher, todo mundo gosta de fofoca, né? Uma boa parte das pessoas aí gostam. Então, mas vamos supor, vou pegar a revista Caras. Ah, tem gente que gosta aí de, por exemplo, dos artistas. Então, essa semana eu fiquei muito preocupado aí com o casamento da Sasha e do, acho que é João, né? O marido dela aí, que parece que eles estão em lua de mel e ele ficou nervoso com as redes sociais. Eu confesso que eu fiquei assim bem preocupado com isso, porque está estragando a lua de mel deles lá, né? Então, eu sou a pessoa que gosto disso, vou atrás. Então, vou comprar essa revista Caras, essa revista de fofoca, a revista... gosto de disco voador, vou comprar a revista, acho que é UFO, né? Vou comprar, sou nerd, vou comprar a revista aí super interessante, enfim, né? Tem vários títulos. E quando a gente faz isso, pessoal, é o título da revista com base nos dados dos assinantes, ou seja, com a base de dados, porque não adianta eu comprar o título sem a base de dados. Então, nesse caso, a gente tem aí que reconhecer um ativo separado, né? Exatamente, Marcel. Hoje em dia é tudo na internet. Basicamente é tudo na internet. A gente, título, essa... então isso é uma coisa interessante, pessoal. Um bom comentário da Márcia. Nós estamos falando aqui de você comprar um título de revista, por exemplo, tá? Mas hoje, gente, olha só, a gente entra de novo... A gente falou isso acho que na aula passada ou retrasada, não me lembro. A gente falou sobre isso. Veja a dificuldade, porque hoje a gente tem uma dificuldade enorme de você manter esse tipo de, vamos falar assim, de público, porque as pessoas não estão mais comprando revistas, tanto é que acho que a Editora Abril tá num processo bem delicado aí. Por quê? Porque as pessoas estão comprando as coisas pela internet. A empresa precisa se renovar, tá? Vocês podem reparar, pessoal, que hoje eles falam assim, a Darlene é uma influencer aí, a Darlene é uma influenciadora digital e ela tem 10 milhões de seguidores, tá? A gente pega a Maria Clara e o JP. Já ouviram falar? Maria Clara e JP? Alguém já ouviu aí? Eu me lembro, há um tempo atrás, pessoal, a Maria Clara e o JP, eles estavam comemorando 20 milhões de assinantes na rede social deles, tá? Eles até moram nos Estados Unidos. Já ouviram falar? Conhecem? A Maria Clara e o JP, não, são duas crianças, são dois irmãos, né? Então, tá vendo o que o Alex falou? Trabalhei em editora e na época o número de assinantes já tinha caído muito. Hoje em dia, tá caindo direto. Então, essa questão do livro impresso está ficando para trás, infelizmente. Então, a Maria Clara e o JP são duas crianças, tá? Eles têm, acho que deve ter 10, 12, 13 anos, não passa disso. São dois irmãos e eles produzem vídeos para criança. O meu filho que gosta, tá? Agora meu filho parou um pouco. Meu filho começou assistindo esse negócio da Maria Clara JP, depois ele passou pelo Branco Ala, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. O Branco ele faz muita propaganda do Hot Wheels, ele tinha lá, e meu filho adora. Então a gente vai acompanhando. Esses caras, eles têm milhões de seguidores. A Maria Clara e o JP, eu assisti o programa que eles estavam comemorando 20 milhões de assinantes. Então, vejam hoje a dificuldade que a gente tem para considerar esses ativos intangíveis. Porque, assim, eu sou um influencer, o que faz diferença? Por que eu ganho mais do que outras pessoas? Basicamente, porque a gente tem muitos usuários, né? Se a gente for pensar, mas olha que interessante. Isso é intangível, porque eu não tenho controle, e outra, eu nem tenho muito como registrar isso como ativo, porque eu não tenho controle sobre isso. Mas é isso que faz com que eu ganhe dinheiro. Percebem o desafio que a gente vai ter mais para frente? Isso vai acontecer com muita frequência daqui para frente, pessoal, tá? Outra coisa, nós falamos aqui,
uma marca de água mineral juntamente com a sua fonte, porque se você tem a água... Reparem depois na garrafinha de água, pessoal, peguem 2 garrafinhas diferentes, não da mesma água, tá? Não da mesma fonte. Vocês vão reparar que a composição da água é diferente de cada fonte. Isso significa que eu não posso pegar a marca de uma fonte e colocar na outra fonte, porque o tipo, digamos assim, os componentes químicos da água de uma e de outra é diferente. Eu não sei se alguém já foi, por exemplo, para Águas de Lindóia aí, tá? Quem já foi para Águas de Lindóia, é interessante porque lá você tem várias fontes, assim, é tudo perto, assim você tem várias fontes e tem água, cara, você tem uma água lá, faz muito tempo que eu fui, tá? Mas eu lembro que tinha uma água, cara, que era tão ferrosa, assim, tinha tanto ferro que você tomava, parecia que você tava, você sentia, parece que o gosto do ferro na boca, é impressionante. É para você ver a composição. Então, quando eu compro, eu não tenho como vender uma fonte e a marca separada, tá? Por quê? Porque tem uma composição específica para cada uma dessas fontes, tá? Outra coisa, a marca registrada, nome comercial, fórmula, receita. Então, uma receita, se a gente pegar o filé Wellington, já viram o filé Wellington, pessoal? Vocês conhecem o filé Wellington? Alguém já comeu aí? Não fui apresentado. Oi? Não fui apresentado, não. Não? O filé Wellington, ele é um filé feito e foi desenvolvido pelo chefe Gordon Ramsay, tá? Esse filé, na verdade, ó, vou mostrar aí para vocês, hein? Vamos ver se eu consigo projetar aqui, ó. Bom, então, estão vendo aí o filé Wellington, não? Entendeu. Vocês estão vendo o slide ou o filé? O filé, né? Filé. Então, vejam aqui, ó. O que a gente tem aqui? Nós estamos falando aqui, ó, de um filézão, tá vendo, ó? Tá entre mal passado e ao ponto. Ele tem aqui uns temperinhos em volta e ele tem um pão. Ele, na verdade, você pega o filé, ele é coberto com uma massa de pão e você põe tudo para assar. Então, ele assa a carne e o pão junto, tá? Esse filé aqui, pessoal, é uma assinatura do chefe Gordon Ramsay, tá? Aí você vai falar, tá, mas o que significa? Bom, que esse filé aqui, eu também nunca comi, tá? Mas esse filé aqui é dele, é uma marca registrada dele. Às vezes, eu não sei se ele registrou isso aqui ou não. Assim como você tem o Mark Pierre White, ele tem lá um prato que ele faz com alho poró, puxa, é uma terrine, chama uma terrine de alho poró com lagosta. Cara, para fazer esse prato é um negocinho simplesinho, demora mais de 3 horas para fazer. Ele disse que aquilo era o terror dos cozinheiros dele. Quando alguém pedia esse prato no restaurante, os cozinheiros já ficavam preocupados. Então vejam que isso está atrelado a esse fator aqui, ó, por exemplo, uma fórmula, uma receita, né? Então eu criei determinado prato, eu faço a receita, e depois eu vou lá e faço a patente, registro essa receita. É a mesma coisa, por exemplo, o nome, tá? O nome cachaça, tá? Ele é registrado pelo governo do Brasil. Então, por exemplo, você não pode ter uma cachaça feita na Espanha. Não pode, tá? Gente, quando eu era criança, na época de Natal, né, principalmente Natal, a gente tomava champanhe, né? Cidra, mas a gente chamava de champanhe, não era assim? Não sei se vocês já passaram por isso daí. Quando eu era criança, a gente tomava lá champanhe e tal, brindava, não sei o quê, mas era cidra, ali de Jundiaí, né? Alguém já passou? Hoje a gente não toma mais, hoje a gente toma espumante, não é assim? Vocês sabem? Oi? É isso mesmo. Mas você sabe por quê, Alex? Da região lá, né? Exato. A região de Champagne, no sul da França, ela patenteou o nome Champagne. Então, porque lá o lugar chama Champagne, tá? Champagne é o nome do lugar. Então, quando você tem um espumante que é da região de Champagne, que está registrado essa patente, tem esse nome comercial, então uma champanhe só é champanhe se é proveniente da região de Champagne. Qualquer, ainda que seja champanhe do mesmo jeito, vamos falar assim, como eu conhecia lá atrás, a gente chama de espumante. Por quê? Porque as empresas não podiam mais usar esse nome champanhe, porque senão tinha que pagar royalties.
né? Não sei se você sabe, isso também acontece com o pão de queijo aqui no Brasil. A gente tem o negócio da cachaça, como eu falei. A gente tem, acho que a caipirinha, se não me engano. Nós temos também a própria pizza margherita, pessoal. A pizza margherita, ela também foi uma homenagem à rainha Margarida, acho que é Margarida, se não me engano, quando ela fez uma visita lá, acho que no sul da Itália, criaram aquela pizza para ela. Então, a pizza é o queijo, que representa a cor branca na bandeira da Itália, acho que é o manjericão que vai por cima, representa a cor verde, e os tomates que representam a cor vermelha. Então, e você tem um jeito certo, quantidades corretas de colocar aquilo. E aquilo está patenteado, certo? Na prática, pessoal, é proibido fazer teoricamente, essa pizza, né? Porque o governo italiano lá, eles podem requerer royalties sobre isso, né? Embora que é muito difícil controlar, mas na prática é isso, né? Então, isso é o que entra aqui nesses tópicos que nós estamos vendo. Então, marca, nome. Aí, outra coisa, eu verifiquei essa semana, no balanço da Coca-Cola, não tem a marca Coca-Cola, pessoal. A marca não está lá no ativo intangível. Eu olhei o balanço americano, tá? Entrei no balanço da Coca-Cola nos Estados Unidos, você vai olhar, ele tem lá o valor, tem ativo intangível, mas não tem um ativo intangível no valor que a marca teria, tá? E depois eu fui nas notas explicativas, também não identifiquei lá. Isso significa que, como foi desenvolvido internamente, eles não registraram, tá? Mas existe e tem um valor absurdo, não, né? Um valor extremamente alto, tá? Mas a gente, para fazer isso, então a gente consegue mensurar isso aí com um valor justo, tá? Ó, então, outros fatores que a gente tem que considerar. Ó, então, para mensurar esse valor justo, o que a empresa tem que fazer? Ó, os preços de mercados cotados, primeiro, mercado ativo, que pode oferecer uma estimativa confiável de valor justo. Esse é o chamado input número 1. É lógico que se eu estou falando de um ativo intangível, dificilmente eu vou ter um mercado, digamos assim, um mercado de balcão que vai me dar esse valor. Então aqui nós estamos negociando marcas. Não, mas você tem um mercado ativo. Pessoas compram e vendem fazem esse tipo de operação. E você tem empresas especializadas, inclusive, que fazem isso e pode te dar uma estimativa confiável. Ó, o preço de uma operação similar. Então, o input número 1, mercado ativo, mercado de balcão. Input número 2, quando eu não tenho, eu vou ver operações iguais. Então, uma empresa foi vendida semelhante nesse valor, então uma marca foi vendida nesse valor, a média de preço é feito assim, o assado, enfim. Então, você tem o segundo input pelo CPC 46. E o terceiro, caso você não tenha nenhum dos dois. Então, caso não tenha um mercado ativo, então a entidade deve considerar como valor justo o valor que a entidade teria pago por ele na data da aquisição e operação sem favorecimento. Dependendo do caso, gente, isso aqui é bem difícil, certo? Porque, por exemplo, o caso da marca Coca-Cola, né? E aqui embaixo ele faz um comentário interessante. Então, as empresas habitualmente envolvidas na compra e venda de ativos intangíveis podem desenvolver técnicas para mensurar indiretamente esses valores justos. E a gente vai ver isso no próximo slide. Mas é assim, vou mensurar o valor justo primeiro, cotação de mercado. Como nós estamos falando de intangível, pessoal, dificilmente a gente tem operação, digamos assim, eu pelo menos não conheço, né, operação aí de mercado de balcão falando sobre isso, a gente não tem. Mas a gente tem o segundo input, que são operações semelhantes, tá? Ou seja, então uma empresa comprou determinada marca, tal, né? Ou a gente tem, por exemplo, como a gente viu aqui embaixo, que a gente vai ver no próximo slide, você tem muitas vezes empresas que são especializadas, que elas têm uma boa noção de quanto vale aquilo, qual o valor de mercado, quanto a gente tem ali em termos de, digamos assim, de referência para poder negociar esses valores. Isso é bem comum. E aí as empresas, pessoal, elas podem usar basicamente isso aqui que ele fala, ó. Então, as empresas que estão envolvidas aí, o que eles podem usar? A aplicação de múltiplos, que refletem as atuais operações no mercado, indicadores, determinam a rentabilidade, tal como receita, participação no mercado, lucro, ou é que ele vai falar de royalties. Então, por exemplo, quanto vale a marca McDonald's, por exemplo? Eu posso pegar o quanto os lojistas pagam de royalties, por exemplo. Você teria uma noção de qual seria o valor justo da marca, né? Então, royalties que pode ser obtido com licenciamento do ativo intangível. O McDonald's é um caso típico aí, né? Quando a gente tem digamos assim,
as franquias, né? Isso aí seria um dos itens. Quanto vale a minha franquia? Então, você tem uma noção de quanto você consegue gerar de royalty. Ó. Estimativa de fluxo de caixa líquido descontado por esse ativo, né? Então, esse item aqui cai naquilo que o Alex estava falando, né, Alex? Quando você tem, por exemplo, você tem aí esse modelo, né, que você leu aqui do professor, né? Então, eu vou lá, faço lá a minha valorização para os ativos, passivos e trago ao valor presente, como ele diz ali. Então, aí você tem uma noção do que seria o valor justo. Não que seja exatamente o valor justo, mas você tem uma referência, né? Exatamente o que você falou, né, Alex? Sim, sim. Pessoal, até aí, dúvidas, certezas, tranquilo? Suave aí? Pensamento socrático, professor. Oi? Sei que nada sei. Pensamento socrático. Só sei que nada sei. Né? Tá certo. Somos os dois. Pessoal, eu estou dando treinamento numa empresa, né? E aí a gente, essa semana, é de mobilizado, tá? E é uma empresa, assim, é uma associação, não pela Pocopets, eu estou dando treinamento por uma outra empresa, né? Lá eu sou instrutor. E tem gente do Brasil inteiro. E aí, nós estamos falando de mobilizado, CPC 27. Lembra? Aqui na discussão do CPC 27, nós levamos acho que 2 ou 3 sábados falando, né? E o pessoal, são 15 aulas, só que são aulas de 2 horas, é bem rapidinho, 1h30, 2 horas. Meu, a gente teve 2 aulas e o pessoal falou assim, professor, puxa vida, olha, eu achei que sabia alguma coisa de mobilizado na segunda aula, né? Para vocês verem, como o Alex falou. Então, às vezes, eu não sei, pessoal, eu vou ser sincero, às vezes eu fico um pouco impressionado, porque, não sei, para mim parece uma coisa tão simples, mas a gente vê as pessoas fazendo esse tipo de comentário e fala assim, puxa, o pessoal realmente tá muito fraco mesmo, né? Ou eu tô falando uma besteira enorme, né? Porque não é possível, né? Mas por isso que eu fico muito feliz quando vocês veem algumas outras coisas e confirmam, professor, aquilo que o senhor falou tá certo, é aquilo mesmo, né? Então, pelo menos isso me deixa um pouco mais seguro. Mas eu acho engraçado, Alex, o pessoal falou exatamente a mesma coisa. Professor, o senhor está falando. Teve umas alunas que falaram, puxa, eu pensei que eu sabia alguma coisa, mas cada aula eu estou vendo que eu não sei nada. Né? Falei, não, pode ficar tranquilo. No começo é assim mesmo, depois piora. Bom, então vamos lá, até aí tudo bem? Gente, agora nós vamos entrar aqui. É verdade, olha lá, o Alex falou, desvendando os mitos do imobilizado. Vou escrever precisava escrever um artigo, né, para colocar lá no site aí. Vou começar a escrever novamente, vou começar a escrever. Bom, olha só, pessoal. Outra coisa são gastos com projeto de pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui nós não falamos ainda, né? Esses projetos de pesquisa nós não falamos, né? Não, ainda não. Bom, vamos lá. Então, a gente tem aqui o projeto de pesquisa. Deixa eu ver. Depois ele fala aqui, né? Projeto de pesquisa e desenvolvimento. Então, vamos lá. Então, a gente tem que separar, pessoal. Eu já tinha feito esse comentário lá nos conceitos. E quando a gente tem esse gasto aqui, e eu vou ser sincero, do ponto de vista da Receita Federal, a gente não tem bem essa separação, tá? No ponto de vista da Receita, nós ainda temos o ativo diferido e esses valores deveriam ir para diferido. Embora tenha isso na Receita, gente, eu vou ser bem sincero, eu nunca mais vi isso em balanço absolutamente nenhum desde 2008. Talvez no plano de contas referencial, quando a gente vai entregar o SPED, tá? Porque lá tem, se vocês olharem lá, vocês vão ver que tem lá o diferido. Mas a norma, a gente tem que separar. E pelo que eu tenho percebido, pelo que eu imagino, porque como eu não vi mais o diferido, as empresas devem lançar isso aqui para despesa, ainda que fique diferente lá da Receita Federal, depois elas fazem um ajuste no LALUR, tá? Então a gente tem que separar, gente. Primeira coisa, gastos com pesquisa e desenvolvimento. Então vamos lá. Primeiro, então, relativos a projetos de pesquisa e desenvolvimento em andamento, adquirido em separado ou em combinação de negócios e reconhecidos como ativo intangível. Então ele está falando que esses gastos aqui, eles são relativos ao quê? O que eles envolvem aí? Então, projetos de pesquisa e desenvolvimento em andamento, que foi ou adquirido separado, porque eu posso ter comprado esse projeto, enfim, ou veio numa combinação de negócios. Outra coisa,
incorrido após a aquisição do projeto. Depois, então, esses casos devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos, pois a empresa nesta fase não está apta a demonstrar a existência de ativo intangível que gerará prováveis benefícios econômicos. Então, voltando, relativos a projetos de pesquisa e desenvolvimento em andamento, adquirido em separado ou combinação de negócios e reconhecido como ativo intangível, incorrido após a aquisição desse projeto, são reconhecidos como despesa. Por quê? Porque, a não ser que você tenha certeza de que aquilo é muito provável que vai gerar benefício econômico futuro. Caso isso não ocorra, então a gente tem que reconhecer como despesa, tá? É por isso que é importante, gente, quando a gente vê essa questão da despesa, a gente vai falar mais aqui, tá? Essa questão do pesquisa e do desenvolvimento. Porque na fase de pesquisa, a gente não tem como comprovar, você não tem como saber se aquilo vai gerar benefício para você. Na fase de desenvolvimento, você já tem lá o protótipo, você já atendeu algumas etapas que a gente vai ver aí depois. Tá? Como você comprova que você está em condição de registrar aquilo como ativo intangível. Outra coisa que pode vir para nós é quando a gente adquire um ativo intangível por meio de subvenção ou assistência governamental, ou seja, até nós comentamos isso, tais como os direitos de aterrissagem, licença de operação de rádio, televisão, licença de importação, tal. Eu falo, ou sem custo ou por valor nominal. Então, nesse caso, o que ocorre é quando você recebe isso, o governo te dá essa licença, e ali você tem, nesse caso, você tem uma subvenção ou uma assistência, nesse caso, basicamente uma subvenção, mas você tem ali e você não gastou nada. Então, os custos que sejam diretamente atribuídos à preparação do ativo para o uso pretendido devem ser acrescidos ao valor de registro inicial, exceto se outra previsão estiver contida em pronunciamento específico. Basicamente é assim. Então, eu vou lá, tenho um direito de licença de operação. Tá bom, então eu vou operar uma rádio, quero abrir uma rádio. Bom, muito provavelmente isso tem um custo para eu fazer, não o custo da rádio, o custo para eu conseguir a licença, certo? Então eu vou ter que gastar muitas vezes com advogado, vou gastar aí com especialistas na área, tal, não sei o quê, e vou entrar com o pedido. Então, pelo menos o meu entendimento. Se você tiver isso, então o seu custo vai ser exatamente este daí. Por quê? Porque a licença em si, ela vem por meio normalmente de uma subvenção, ou seja, o governo em si não vai te cobrar, né? Ele não vai te cobrar, ele vai te cobrar taxas, esse tipo de coisa, para você poder fazer o processo. Mas ele não vai falar, não, o governo te dou essa licença, você tem que me devolver 10% ao ano. Não, ele não faz isso, tá? Consequentemente, então, esses seriam aí os custos incorridos. Agora, se for zero, pessoal, por exemplo, eu não paguei nada para ter a concessão. Eu tenho lá dentro do meu corpo, digamos assim, do meu departamento jurídico, né, do meu corpo jurídico na empresa, eu tenho advogados e tenho especialistas que, por exemplo, eu tenho uma rede de TV, tá? Então, vamos pegar a Darlene, tá lá, pega a TV Massa lá, né? Do Ratinho, do filho do Ratinho lá. Aí ele vai lá e fala assim, então ele tem lá uma série de advogados, ele vai lá e fala, não, vamos abrir... Recentemente, faz 1 ano, 2, não mais do que isso, o Ratinho abriu uma rádio aqui em São Paulo. Na verdade, ele comprou a Rádio Feliz FM, que era a rádio do pastor João Ribe Palharim. Quer dizer, a rádio não era dele, né? Ele tinha um espaço alugado na rádio. E aí o Ratinho foi lá e comprou a rádio. Hoje chama Rádio Massa FM. O Ratinho falou que era o sonho dele ter uma rádio em São Paulo. Bom, muito bem. Isso, pessoal, é uma concessão. Então, olha só. Eu, Ratinho, fui lá e comprei a rádio do antigo dono. Então, eu tenho um custo de aquisição. Mas é o custo de aquisição do outro dono, certo? Então, aí ele vai cair numa combinação de negócios ou uma aquisição separada. Eu vou ver que eu estou comprando ativos ou estou comprando cotas, enfim. Mas essa concessão tem que ser renovada. E quanto que eu pago para isso? Certo? Vamos supor que é uma rádio nova. Quanto eu estou pagando aí para ter essa concessão? Eu posso ter o gasto para gerar, e na minha opinião isso seria o custo dessa concessão, mas a concessão em si é uma subvenção ou assistência governamental que a gente vai ver, tá, pessoal? Mais para frente, esse aqui está no CPC 7.
tá? E aí eu vou fazer o meu registro aí conforme os custos efetivos que eu tive. Outra coisa que a gente pode ter é permuta de ativos. Isso também tem bastante, tá? Que é efetivamente a troca de ativos, tá, pessoal? Então, ó, os ativos adquiridos por meio de permuta, lembrando que nós estamos falando de ativos, são os ativos intangíveis, tá? Eles devem ser mensurados pelo seu valor justo. Então, sempre que eu estou trocando ativos, não há pagamento de um lado ou do outro, se for uma permuta. Então, nós estamos falando de troca, valor justo. Ó, a operação não tiver natureza comercial, o valor do ativo recebido e cedido não possa ser mensurado com segurança, e se o ativo cedido não for mensurado a valor justo, seu custo é determinado pelo valor contábil do ativo cedido. Ó, então, vamos lá. Primeiro, eu vou mensurar pelo valor justo, exceto se a operação não tiver natureza comercial do tipo doação. Então, uma doação não tem natureza comercial, tá? Eu estou fazendo uma doação para uma entidade, estou fazendo uma doação para uma empresa, então isso não tem natureza comercial. No próximo slide ele vai definir como a gente identifica se tem a natureza comercial. E, gente, essa questão de natureza comercial, a gente tem várias outras normas, tá? Tem várias outras normas que ele define essa questão da natureza comercial. Outra coisa, ó, o valor do ativo recebido e cedido não possam ser mensurados com segurança. Por exemplo, eu tenho um determinado ativo, uma marca, uma patente, eu vou doar para a Márcia, tá? Então, pego aqui a minha marca, eu não tenho um valor definido, não está definido no meu balanço, eu não sei quanto custou isso, eu vou doar para a Márcia. Então, não tem valor justo, tá certo? Então, fica difícil, eu não consigo fazer essa mensuração, tá? E outra, e se o ativo não for mensurado a valor justo, então eu vou pegar o valor do meu ativo que eu estou cedendo, que está registrado no meu balanço, e a pessoa vai reconhecer lá no outro balanço por esse valor, tá? Isso são, mas vejam que isso são exceções, tá, pessoal? Esses itens que nós estamos falando aqui são exceções. Opa, deixa eu me acertar aqui com a canetinha. Exceções, tá? Opa, exceções. Muito bem. Depois, ó, a gente tem aqui, então a entidade deve determinar se a operação tem natureza comercial, que eu estava falando para vocês. Ó, acho que são 2 ou 3 itens aqui, ó. Isso. Primeiro, pessoal, o que é uma operação com natureza comercial? Na hora que eu estou trocando um ativo. Primeiro, ó, a configuração do fluxo de caixa do ativo recebido for diferente da configuração do caixa do ativo cedido. Então, por exemplo, eu tenho lá uma dívida, por exemplo, com a Márcia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma máquina que eu tenho, vou pegar um ativo intangível, que, sei lá, no meu balanço está registrado aí por 1 milhão, mas a dívida que eu tenho com ela é 2 milhões. Percebe? Ó, tem um fluxo de caixa diferente. Então, eu vou ceder por 1 milhão e ela vai dar baixa de 2 milhões. Você entende? Então, eu tenho fluxos de caixa diferentes, tá? Ou seja, por que ele fala isso? Porque quando você tem fluxo de caixa diferente, você tem gente que está ganhando e tem gente que está perdendo, em tese, né? Perdendo em tese. Você tem gente que está melhorando o fluxo de caixa e tem gente que não está melhorando o seu fluxo de caixa. Então, isso caracteriza, em tese, que alguém está ganhando, consequentemente, é uma natureza comercial. Ó, o valor específico para a entidade de parcelas de suas atividades for afetado pelas mudanças resultantes da permuta. Então, o que acontece? Eu comprei ou recebi um determinado ativo e esse valor muda o meu patrimônio. Tá? Os meus ativos, os meus passivos, eles são afetados por essa permuta. Tá? Então, ó, o valor específico para a entidade de parcela de suas atividades for afetado pela mudança resultante da permuta. Tá? Então, afetou, então aumentou meu ativo ou diminuiu meu ativo, mexeu no meu passivo, porque depende do lado que você está, né? Se eu estou recebendo ou se eu estou concedendo. Aqui, como nós estamos falando do ativo, normalmente eu estou concedendo esse ativo intangível. Então, isso reduz o meu ativo, afeta efetivamente o meu, digamos assim, o valor da minha empresa, as minhas atividades. Então, aí tem natureza comercial. E outra, ó, a diferença entre A ou B, esse item A e esse B, for significativa em relação ao valor justo dos ativos. Então, se essa diferença entre um e outro aqui, né, essa diferença que a gente vê no item A, ou seja, a configuração do fluxo de caixa, ou a configuração que a gente vê aqui no item B, o quanto afeta o meu resultado, ela for diferente de forma significativa, é muito relevante com relação ao valor justo, significa que nós estamos falando aí de natureza comercial,
tá? Então são essas 3 características que a gente tem que ver. E para determinar se ela tem a natureza comercial, ó, o valor específico para a entidade, que é o item B, das parcelas aqui, das suas atividades afetadas, deve ser refletido no fluxo de caixa após os efeitos da tributação. Então, isso aqui é só um detalhe que eu preciso considerar já depois de tributado imposto de renda e contribuição social, tá? Então, aqui, na hora que eu for fazer essa análise, se esse valor aqui, ele afeta, digamos assim, o meu valor específico da entidade, é após a tributação, após o imposto, tá? Nesse caso, imposto de renda e contribuição social, certo? Tudo bem, pessoal, até aí? Hoje tem pouca gente na sala aí, vocês perguntam um pouco, falam poucos aí. Então tá bom. Bom. Professor, só essa questão aí do fluxo de caixa, da questão do... Então, se eu tenho um bem que vale 10, mas eu tenho uma dívida, igual você explicou, que vale 15. Então, no meu passivo está registrado 15, no meu ativo eu tenho intangível, eu tenho registrado 10. A hora que eu faço a troca do meu ativo pela dívida, né, que é o abatimento, a compensação de um pelo outro, aí essa diferença de ganho ou perda tem que refletir no meu resultado, obviamente, para a tributação. Sim. Mas aí isso já vai ser demonstrado no fluxo de caixa, né? Você reduziu em 10 o seu ativo e em 15 a sua dívida, né? Então, você vai ter a diferença aí de 5. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, já... Desculpa, Alex, pode concluir. Não, estou tentando entender só uma questão aí que fala do fluxo de caixa para demonstração, então vai ser basicamente isso. Isso mesmo. É porque ali você já sabe que afetou o seu fluxo de caixa, né? Ou seja, como você falou, eu vou ter uma redução do meu passivo ou do meu ativo, dependendo do lado que você está, e o efeito disso vai para o fluxo de caixa, para o resultado. E ali, veja, a gente já está refletindo essa diferença, entendeu? Você já tá tendo esse reflexo. Por exemplo, se eu tenho contas a receber e você me paga isso com sei lá, uma marca, o que acontece? Eu não vou ter mais aquele caixa daquele contas a receber, você concorda? Porque eu estou tirando meu contas a receber e estou passando para o meu ativo intangível. Então, veja que nesse caso eu estou afetando o meu fluxo de caixa negativamente, mas estou afetando. Quer dizer, negativamente não, né? Eu estou deixando de receber em dinheiro, estou recebendo um outro bem, mas não está entrando dinheiro na minha empresa, né? Então, veja que aí você tem o reflexo no fluxo de caixa. E mesma coisa um passivo. Você tem uma obrigação para pagar, você faz uma troca e você depois baixa esse passivo. Você concorda que isso, em tese, afetou positivamente o seu fluxo de caixa? Sim. Né? Então, automaticamente, isso é refletido aí. Pelo menos é assim que eu entendo também, tá? Porque... Quer ver? Se a gente voltar no slide aqui, ó. Então, se a operação, o valor específico, ó, deve ser no fluxo de caixa. Ó, então, o item A, né? Ó, a configuração para ativo recebido foi diferente da configuração do fluxo de caixa do ativo cedido. Então, esse efeito, ele é automaticamente reconhecido, porque se a gente for pensar, um tem que receber, como você falou, 10 e o outro é 15, então teoricamente está deixando de ganhar ou deixando de pagar 10 e o outro está deixando de ganhar ou de pagar 15. E aí você tem, então, a afetação aí no fluxo de caixa, tá? Não sei se ficou claro, Alex. Não, ficou. Tá bom. Ó, aqui a gente tem, então, pessoal, o ágio, que é o goodwill gerado internamente. O goodwill gerado internamente, assim, tem situações que acontecem para que ele seja gerado, né? Basicamente, ó, o ágio gerado da expectativa de rentabilidade futura, o goodwill gerado internamente, não deve ser reconhecido como ativo, tá? Diferentemente de quando eu vou lá e compro, digamos assim, uma empresa, eu estou fazendo uma combinação de negócios e ali eu tenho goodwill. Aí você fala, mas quando que o ágio, o goodwill é gerado internamente? Quando eu estou comprando uma empresa do grupo, por exemplo, eu sou uma controladora, eu vou lá e compro a minha controlada. Vocês concordam? Isso está sendo gerado internamente dentro do grupo econômico. Então, isso não deve ser reconhecido como ativo. Por quê? Porque aquilo já existe dentro do grupo, tá certo? Então, a gente não pode reconhecer como ativo. Ó, e se a empresa incorrer em gastos para gerar benefícios futuros, mas que não resultarem na criação de ativo intangível, então esses deverão ser registrados como despesa, pois não são identificáveis e não pode se mensurar o custo com segurança. Então, você gerou aí
internamente, como a gente falou, ó, gerei aquela marca ali internamente, fui tentar fazer um ativo, fiz uma pesquisa, estou, enfim, desenvolvendo alguma coisa, mas ó, aquilo não chegou na etapa de um ativo intangível, eu não consegui chegar, minhas pesquisas, enfim, não consegui desenvolver. Então, nesses casos, como ainda ele não é identificável, ele vai ser, e nem mensurar aí o seu custo com segurança, ele vai ser considerado como despesa. Gente, imagine, vou pegar de novo o gancho das vacinas, né? Imaginem, o cara fica 10 anos pesquisando uma determinada vacina, e quando chega no final da pesquisa dele, ele não consegue chegar, não consegue achar cura. Imagina quantas pesquisas já foram desenvolvidas para tentar resolver ou para tentar eliminar o câncer. Primeiro que nós temos muitos tipos de câncer, diferentes tipos de câncer. Então, como é que... E você tem vacinas que são muito específicas, né? Tem algumas que têm sucesso e outras não. Certo? A gente vê o caso, por exemplo, da vacina aí da Coronavac, tá? Então, o que ocorre, pessoal? Eles tiveram sucesso e foi uma coisa desenvolvida muito rápida, tal, embora tenha lá os percentuais aí, mas mesmo assim é o que está garantindo. Se vocês verem nos Estados Unidos, pessoal, a maior parte da população já foi vacinada. E lá, por exemplo, em área pública, quem já foi vacinado não precisa mais nem usar máscara, já está liberado. O restante já está tudo liberado. Aqui no Brasil a coisa está complicada ainda, mas percebam que todo esse gasto até achar a cura e ela for efetiva, desenvolver a vacina, então vai ser ativo intangível, mas até chegar lá, que é pesquisa, é despesa. Bom, o que ocorre? Você pode não chegar. A gente tem quantas pesquisas que foram feitas e não conseguiu chegar na fase do ativo intangível. Então, tudo que tem que ser feito vai para a despesa, tá? Porque eu não consigo mensurar o custo daquele ativo com segurança. Eu não consigo saber qual é o custo, tá? Opa! Ó, então, diferença entre valor de mercado da entidade. Acho que eu pulei um, né? Não, é aqui mesmo. Ó, diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil do seu patrimônio. Gente, isso aqui a gente vê em todas as empresas de capital aberto, correto? Não só de capital aberto, capital fechado também, mas... ou até limitada, mas a gente vê isso, fica fácil a gente entender quando a gente pensa numa empresa de capital aberto. Ó. Então, o valor de mercado e o valor contábil. Como é que eu sei o valor contábil? Está no balanço. Como é que eu sei o valor de mercado? Basicamente, eu poderia pegar o valor das ações da empresa e multiplicar pela quantidade de ações emitidas. Basicamente, estou falando de uma forma muito simples, tá? Ó, a qualquer momento pode incluir uma série de fatores que afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças não representam o custo dos ativos controlados pela entidade, né? Então, muita gente acha assim, a empresa está negociando as ações, está comprando, está vendendo, e esse dinheiro está indo para a empresa. Não, pessoal, tá? Acho que todo mundo sabe aí. Quando eu compro ou vendo ações, o valor não vai para a empresa. O valor só vai para a empresa quando eu faço o lançamento inicial dela, a oferta inicial, o IPO que a gente fala, né? Quando eu faço o IPO, sim, aquele valor vai para a empresa. Mas mercado primário e secundário, né, professor? Isso, exatamente, exatamente. Então, quando eu faço o leilão ali, como a gente viu, recentemente o governo fez leilão aí de empresas, acho que de aeroportos, né? Acho que foi de aeroportos que o governo fez, se eu não me engano. Foi um sucesso. Dá para colar a imagem aqui? Eu tenho uma imagem disso aí que você está dizendo. Não, dá Tem sim. mercado primário e secundário. Peraí, você pode projetar aí se você quiser. Eu tenho um print aqui, se der para colar, eu colo, que é bem simples, é isso aí que você está dizendo mesmo. Mercado secundário e primário. Cadê? Você consegue projetar, eu liberei aí para você projetar. Como é que faz aqui? Você desce ali embaixo, tem o share screen. Isso. Exatamente, ó. Tá vendo? Então, quando a gente tem uma situação dessa daqui que o Alex está falando, ó, então você tem a empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4, você tem a CVM, ó, aí você tem lá bancos de investimento, corretoras, aqui, ó, pessoas físicas, fundos de investimento e tal. Então, só tirar aqui, ó. Então, quando você tem essa configuração aqui, quando você faz o lançamento inicial das empresas, esse recurso vai para a empresa, mas depois isso vai para as outras, como é que chama? Para as outras corretoras, né? Para quem tem, para os detentores, né? Para quem tem as ações aí, que pode ser esses bancos de investimento,
A corretora, aí você tem os intermediários, mas esse pode ser lá os fundos, pode ser as pessoas físicas, fundo de pensão, gestor, tudo isso. Ah, Né? ele fala aqui, ó, que o mercado primário de ações é onde se negocia a subscrição, a venda, Isso, né? exatamente. E aqui o mercado secundário, a venda e compra de títulos. Exatamente. Né? Então, o mercado primário, pessoal, para quem não sabe, é assim, é quando eu estou lá, eu falo, ó, onde se negocia a subscrição, venda de novas ações ao público, é quando eu estou fazendo o meu IPO, né, que a gente fala IPO, Initial Public Offering, ou seja, oferta pública inicial. Então, neste momento, que é o leilão inicial, quando eu estou abrindo o meu capital, aí nós estamos falando do mercado primário, esse recurso vai para a empresa. Depois, essa negociação, que é o mercado secundário, que eu estou comprando aí dos fundos de investimento, as corretoras estão negociando, estou comprando das pessoas físicas e tal. Aí a gente tem o mercado secundário. E esse dinheiro não vai para a empresa. Tá? Esse dinheiro vai para aquele que é o detentor das ações, quem está vendendo. Né? Tudo bem, pessoal? Basicamente é isso aí. Tá? Esse é o fato. E aí, assim, já me perguntaram isso, inclusive, tá, professor, mas e essa diferença entre o valor das ações e o valor do capital? Como é que a gente registra isso na contabilidade? Não registra. Primeiro, isso trata-se de uma expectativa, certo? Porque o total dos ativos e o total dos passivos não quer dizer que seja o mesmo total do valor das ações, né? Como a gente já falou agora há pouco. Na hora, e o Alex mesmo comentou, então eu vou pegar ali os meus, digamos assim, o meu laudo, o meu valor, os meus, vamos falar assim, os meus múltiplos, a minha forma que eu fiz o valuation, ele não vai ser exatamente igual àquilo que nós temos com o total das ações, certo? E essa diferença vai para onde? Essa diferença é uma expectativa que vai ser realizada pelo valor que foi pago ou pelo valor recebido. Tá? Tudo bem, gente? Ó, que mais ele fala aqui? Ó? Então ele fala assim, então se o ativo for gerado internamente, ele somente será reconhecido como tal se, primeiro, for possível. Então, gente, aqui uma coisa importante, ó, se o ativo intangível gerado internamente. Ele começou falando do goodwill, mas ele está falando de ativo intangível, aqui, pelo menos no meu entendimento, é de forma geral. Então, por exemplo, um software desenvolvido internamente, uma marca como essa que vocês estão vendo aqui atrás, né? Uma determinada patente. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque tem muita gente que desenvolve e quer registrar de qualquer jeito. Ó. Então, o ativo intangível gerado internamente somente será reconhecido como tal se, primeiro, for possível identificar se este ativo gerará e quando gerará benefícios econômicos futuros esperados. Então, como eu desenvolvo uma marca, eu não tenho certeza se aquele ativo vai gerar benefício econômico, não consigo saber. Tá? E nem sei exatamente quando isso vai acontecer. Então, eu tenho aí, em tese, uma limitação. Ó, se for possível determinar o custo do ativo com segurança. Eu já falei para vocês, quanto que eu gastei para fazer essa marca aqui? Quanto que a gente gasta para desenvolver? Ó, por exemplo, essa marca que vocês estão vendo aqui em cima, Pocopé Escola de Negócios, né? Que a minha imagem está por cima ali. Não dá para saber. Quer dizer, não é que não dá, até poderia. Eu mandei fazer fora. Beleza, então você tem o custo ali com segurança, tá? Ó, em alguns casos não é possível separar o custo incorrido, certo? Aquilo que efetivamente você gastou, com a geração interna do ativo intangível do custo da manutenção ou melhoria do ágio do goodwill gerado internamente ou com operações regulares da empresa. Então, imagina, eu comprei uma outra empresa, eu tenho ali um goodwill, eu estou melhorando, certo? A gente faz manutenção e tal, mas fica difícil a gente separar aquilo que efetivamente é aí uma despesa incorrida, é um custo incorrido do ágio, né? Ou seja, aquilo que está melhorando esse goodwill. Não dá para saber. Então, por isso que fica difícil, se a gente não consegue determinar isso com segurança, fica difícil fazer o registro. Até porque, pessoal, veja, bom, a gente pode até pensar assim, puxa, se eu tenho um custo do ativo, ou se eu não sei o custo, como é que eu sei quanto ele vai gerar de caixa? Eu posso até ter uma estimativa de geração de caixa, mas eu não sei o custo. Vocês podem reparar, uma coisa que a gente tem aqui muito comum é quando a gente pega aquelas publicações do tipo, melhor marca, as melhores marcas aí, as marcas mais valiosas. Então a gente tem essas, digamos assim, as marcas mais valiosas do mercado, tá? Ó, eu acho que a última vez que eu vi, vamos ver aqui, ó. A gente tem a escala, né?
Ó, as 10 marcas mais valiosas do mundo em 2020, pessoal. A Amazon, ó, ela vale 220 bilhões de dólares, está em primeiro lugar. A Google, 159, a Apple, 140. Vejam que a Apple caiu, tá? Porque a Apple, pessoal, ela foi uma, como é que se diz? Durante um bom tempo, ela foi aí a primeira de todas, tá? E a gente tem aqui, ó, a Coca-Cola, gente, ela deixou de fazer parte dessas 10 aí há um certo tempo, tá? Mas, meu, a Coca-Cola era imbatível, ficou acho que mais de 30 anos em primeiro lugar. Hoje a primeira é a Amazon, depois a Google, isso 2020, tá? A Microsoft, ó, então Amazon, Google, Apple, Microsoft, Samsung, ICBC, Facebook, Walmart, Ping An e Huawei, tá? Olha a diferença do primeiro para o décimo. O primeiro é a Amazon, é 220 bilhões de dólares. A Huawei é a décima, 65 bilhões. Olha a diferença de uma para outra. É muito dinheiro de diferença. Agora, essa marca da Amazon, ela está registrada no balanço da Amazon? Muito provavelmente não. Porque foi desenvolvido internamente. No caso da Amazon, pessoal, vocês conhecem a história da Amazon? O cidadão que criou essa empresa, acho que foi ele, acho que é da Amazon mesmo, se eu não estou enganado. A Amazon, acho que é a Amazon, não é o eBay, é a Amazon, isso mesmo. Amazon, Jeff Bezos. Então, ele começou desenvolvendo isso, na verdade... Foi um negócio de livro, né? Oi? O dele começou com livros, né? Ele vendia livro na internet, lá em 1998, pequenininho no escritório em Nova York. Eu acho que é ele, mas ele, eu não sei, então, eu não sei. 98 ou 96, ele começou bem nessa época, no início da internet. Então, teve um caso que, tô vendo se eu não estou confundindo, né? Que assim, que ele começou a empresa, e aí foi na época da faculdade, foi mais ou menos essa época aí, e aí o que acontece? Ele não tinha escritório, não tinha nada, ele alugava um quarto do amigo dele, né? Eu não sei se é o Google, enfim, alugava um quarto do amigo dele. E aí teve eu acho que é da Amazon mesmo. Acho que é. Ele até foi entrevistado por uma grande empresa para trabalhar nessa grande empresa, né? Uma multinacional na época. E aí ele, depois de 6 meses, quando ele foi lá fazer a entrevista, ele falou assim para a diretora de RH, não quero, para mim não dá. Depois de 6 meses, ele estava contratando aquela diretora de RH, ele estava entrevistando aquela mulher, né? Eu não tenho certeza se é a Amazon aí, enfim. Mas o cara começou num quarto lá do amigo, porque ele não tinha dinheiro, tinha um notebook só e foi desenvolvendo, e foi crescendo, né? E hoje é uma das potências. Eu acho que é a Amazon, viu, Alex? Se não me engano. Né? Que é o Jeff Bezos lá, como você está falando, né? Eu acho que foi ele. Eu vou pesquisar depois, que essa história já faz um tempinho. Mas percebam, qual foi o custo dele para desenvolver determinados, digamos, intangíveis que existem na empresa? Você não consegue mensurar. E aí, se eu não consigo mensurar, como é que eu vou registrar se eu não sei o custo? Vocês concordam? Se eu não tenho o custo, não consigo mensurar. Fica difícil essa mensuração. E a gente vê muitas pessoas pegando, meu cliente teve um gasto de registro no INPI de um software, ou teve lá, ele desenvolveu uma marca e registrou no INPI. A pessoa quer pegar essa marca, esse custo e registrar. Não. Tem que lembrar que quando a marca foi registrada, veja, a marca foi registrada é porque a marca já está pronta. Então, o registro é posterior à marca estar pronta. Então, significa que aquilo é uma despesa de registro, não é custo de desenvolvimento. Percebe? Então, é difícil, pessoal. É difícil quando você gera internamente, tá? Então, para avaliar se o ativo intangível atende aos critérios de reconhecimento, tá? A entidade deve classificar a geração do ativo. Então, primeiro, isso aqui acho que a gente já está acostumado. Primeiro, se ele está na fase de pesquisa ou na fase de desenvolvimento, certo? Então, eu preciso saber isso. A primeira coisa para eu saber se eu vou conseguir registrar esse ativo gerado internamente. Fase de pesquisa ou desenvolvimento. Bom, caso a entidade eu não consiga diferenciar, eu não sei se eu estou fazendo pesquisa ou se eu estou fazendo desenvolvimento, eu não consigo medir a etapa. Porque tem produtos que é difícil isso aí, tá? Mas tem outros que não. Tem outros que você já sabe. O produto, em tese, já está pronto. Tudo que eu tinha de pesquisar, já pesquisei. Daqui para frente é só melhoria. Mas o produto em si já está pronto. Aí você já não está mais na fase de pesquisa.
Então, caso eu não consiga fazer essa diferenciação, né, ó, o gasto com o projeto deve ser tratado como incorrido apenas na fase de pesquisa. Ou seja, teoricamente, se eu não consigo separar, eu vou considerar como pesquisa e não como desenvolvimento, tá? Basicamente é isso que a gente precisaria considerar. Mas tem mais aqui, ó. Fase de pesquisa. Então, o que é isso? Nenhum ativo intangível resultante de pesquisa deve ser reconhecido. Os gastos devem ser reconhecidos como despesa. Então, gente, nós já falamos isso lá atrás nos conceitos. Por quê? Porque quando eu estou pesquisando, eu ainda não consigo definir, não consigo saber se eu vou gerar fluxo de caixa. Eu não consigo saber quando eu vou gerar esses fluxos de caixa. Então, eu não posso registrar como ativo intangível. Não dá. Tá? Gente, vou ser bem sincero, para mim isso faz todo sentido, tá? Depois, a gente tem aqui, ó, durante a fase de pesquisa de projeto interno, a entidade não está apta a demonstrar a existência de ativo intangível, que gerará futuros benefícios econômicos. Então, como eu não tenho essa capacidade, não tenho essa condição, porque ainda está na fase de pesquisa, né? Estou pesquisando o projeto, então é despesa, tá? Exemplos, ó. Atividades destinadas à obtenção de novos conhecimentos. Busca, avaliação e seleção das aplicações dos resultados de pesquisa. A gente tem busca de alternativas para material, dispositivo, produto, processo, sistema, serviço, métodos, ferramentas. Você está buscando isso para fazer o seu ativo intangível, tá? Ó, formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas possíveis para materiais. Dispositivos, produtos, processos ou serviços novos ou aperfeiçoados. Então, você está na fase de pesquisa, você não está na fase de lançamento. Tem um programa, pessoal, como é que chama? Professor, moda é muito comum, né? Oi? E o cara vai falar assim, moda, né? Ele vai buscar tendências, né? Exatamente. Aí, quando ele está buscando a tendência, é uma pesquisa. A partir do momento que ele volta, coloca lá no papel, projetou a roupa, aí tudo que ele estiver gastando naquela roupa, que já é o desenvolvimento. Perfeito exemplo, Alex. É o ativo ali dele. É exatamente isso. Só que nesse caso é tangível, né? Não é intangível. Exato. Mais ou menos. Nesse caso, você falou que é o quê? Tangível ou intangível? Aí, no caso, seria tangível, não? A roupa, né? Não, a roupa sim, mas o desenho isso. Não, tá certo? Ah, boa, boa. Você entendeu a diferença? Porque, por exemplo, eu estou projetando um carro. O carro é tangível, mas o projeto do carro, digamos assim, a patente do carro, não. A patente é justamente o intangível que você tem sobre aquele carro. Entendeu? E na roupa funciona exatamente assim. Porque você, às vezes... É difícil. Eu não sou especialista em moda, tá? Não sou especialista. Talvez o pessoal aí, alguém conheça bastante de moda, tal, mas você vê aqueles desfiles de moda, assim, a gente não consegue, eu pelo menos não consigo entender, falo, puxa, o que essas pessoas estão fazendo com esse tipo de roupa? É cada roupa uma mais extravagante que a outra, não é? Bom, claro que a gente não entende, porque, pelo menos como eu não sou especialista em moda, é como o Alex falou, ali eles não estão buscando a roupa, não é aquela roupa que eles vão comercializar, é a tendência. Né? É o subjetivo que está naquelas roupas. Então, são as texturas das roupas que eles estão usando, o tipo de tecido, o tipo de corte, né? Então, a tendência de cores. Então, isso é pesquisa, porque você está vendo ali, você vai colocar a sua coleção, o pessoal vai desfilar, e aí você vê a repercussão lá. Ah, isso aí é legal. Então, beleza, é a tendência que você vai seguir. Não é aquela roupa que ele vai comercializar. O mesmo a gente vê com carros, né? Só que quando você desenvolve o carro, veja só, o cara já desenvolveu o protótipo. Não é? Você vai numa feira, numa feira de automóvel, fala, então tem esse protótipo aqui, esse aqui vai ser o carro do futuro. Então veja que uma montadora já desenvolveu aquele carro. Será que ele é ativo intangível ou não? A gente vai ver aí agora. Tá? Tá claro até aí, pessoal? Né? Ó, aí ele tem aqui, ó, então ativo, continuando, ó, então aqui já a fase de desenvolvimento, olha só a diferença. Então, o ativo resultante de desenvolvimento deve ser reconhecido, e ainda aqui ele tem uma restrição, gente, ó, ele fala somente se a entidade puder demonstrar, ó, ele chama atenção, todos os aspectos a seguir. Então, o fato de você ter um ativo intangível,
é que você já gerou, você já está na fase de desenvolvimento, como eu disse, você tem um protótipo ali, né? Mas eu tenho que atender todos esses aspectos. Primeiro, viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda. Então, não adianta nada, eu fiz toda a minha pesquisa, falo, não, estou pronto para produzir, mas eu não tenho condição técnica, tá? Então, por exemplo, a gente pega um carro desses, muitas vezes, que uma montadora fez, ela fez o carro, tal, lançou, mas ela não lançou ainda. E outra, aquilo é um protótipo. Então, para ela produzir aquilo, muitas vezes ela não tem... Claro que se ela já produziu um carro, tudo bem, mas muitas vezes trata-se de itens que vai precisar de tecnologia para frente, ela não consegue produzir ainda. Então, trata-se de despesa, aquilo tudo que ela gastou, não seria necessariamente um ativo intangível. Então, isso vai valer aqui para uma série digamos assim, de itens que nós temos nas empresas. Temos não, né? O que as empresas muitas vezes desenvolvem, mas a gente não consegue produzir, tá? A gente Professor, não consegue... isso foi muito comum na época do desenvolvimento de aviões, né? Na década de 50, Exato, exatamente. 60. Eles não tinham tecnologia para... Eles tinham um projeto, mas não conseguia desenvolver porque não tinha tecnologia disponível à época. Exato. Eles Veja sabiam só, como fazer, mas não conseguiam produzir. colocar em prática. Isso. Produzir. Era muito Se você pegar caro. hoje, a gente consegue ir para Marte? O homem consegue ir para Marte? Ainda não. Tem Então, tecnologia, mas ainda não. exato, não tem tecnologia para isso ainda. A gente consegue, por exemplo, tem uma série de coisas que o pessoal discute. Você tem aquelas dobras no espaço, não sei se vocês já viram falar sobre isso. Você tem, a gente vê aquela Star Trek, né? Aquele programa, né? Ele fala assim, então vamos viajar, dobra 10, dobra não sei das quantas, né? Ou seja, ele pegava a velocidade da luz e avançava. Então, hoje, por exemplo, viajar na velocidade da luz, para nós, da luz, não, é da luz isso, ainda é impossível. Tá? Einstein afirma, inclusive, que se você viajar, se você atingir a velocidade da luz, você avança 38 anos no tempo. Tá? Então, você viaja para o futuro, literalmente para o futuro. Vamos supor, eu tenho um irmão gêmeo, eu e o Alex somos gêmeos, tá? Nós temos no mesmo dia, mesmo horário, tal, pode ter diferença de alguns minutos que seja. Bom, então eu vou entrar numa nave espacial e vou viajar à velocidade da luz. Isso pode demorar 10 minutos, vamos supor que demore 10 minutos. Quando eu pousar novamente na Terra, o Alex vai estar mais velho que eu, 38 anos. Tá? Então isso é provado na teoria de Einstein. Só que a gente não consegue testar, porque não tem tecnologia suficiente para isso. Tá? Outra coisa, quando a gente atinge a velocidade da luz, a massa na velocidade da luz é igual a zero, certo? Isso significa que hoje, como nós não temos tecnologia, ao atingir a velocidade da luz, basicamente nós explodiríamos, simplesmente, né? A gente não... E outra, a questão do tempo também, né? O tempo na velocidade da luz, se não me engano, ele ou entrar na quarta dimensão, né? O tempo na quarta dimensão é igual a zero. Então tem uma série de coisas aí que a gente não consegue fazer porque não tem tecnologia, não dá, tá? Então eu preciso ter viabilidade técnica para isso. Se eu não tiver, não adianta. Não adianta eu querer reconhecer esse ativo intangível. Outra coisa, intenção de concluir o ativo, seja para usar ou seja para vender. Professor, então Einstein só foi para a despesa. Essa teoria. Não, vamos falar assim, a pesquisa dele... Nessa teoria. Em tese. Porque, veja, por isso que o nome já diz, é uma pesquisa. Então, todo o gasto que ele teve vai para a despesa. Não tem o que fazer. Entendeu? Por isso que pesquisa é despesa. Porque depois você tem que ter esses itens aqui para colocar em prática. Primeiro, você tem tecnologia, você tem a intenção, certo? Você tem... Nós vamos ver que ele precisa de capital. Você tem dinheiro para fazer aquilo? Às vezes não tem. Eu acho que eu falei na aula passada que teve um cara que foi um prêmio Nobel de Física, ele pensou num teste que só podia ser feito com aquele acelerador de partículas. Acho que eu falei na última aula, né? E aí o que acontece? Quando ele chegou na época que ele ganhou o prêmio Nobel, ainda não existia o acelerador de partículas. E ele falou, isso aqui é muito bom, mas eu não consigo testar. Então tem valor, mas não tem mérito, mas não tem valor. Né? Hoje, depois que criaram lá o acelerador de partículas, ele consegue testar.
Aí passa a ter não só mérito, mas valor também. Então, a gente precisa ter essa intenção. Então, se você pega um protótipo de um carro, sei lá, de um avião, de um armamento, qualquer coisa que seja, mas você não tem a intenção de comercializar, esquece, é despesa. Né? Por que isso? Porque, gente, o ativo é para gerar benefício econômico futuro. Então, se você criou algo lindo, maravilhoso, mas não tem intenção de comercializar, então, para você não é ativo, você tem que lançar aquilo como despesa. Pensando aí numa, vamos falar assim, numa estratégia comercial, até posso produzir aquilo, certo? E vou patentear, para permitir, assim, para não deixar ninguém produzir. Mas todo esse gasto vai ser ativo intangível. Veja que nós estamos falando de algo comercial e não contábil. Contabilmente seria despesa. Tudo bem, gente? Aí, tranquilo? Beleza? Então vamos lá, vamos terminar aqui esse pedacinho para a gente poder sair para o café aí. Então tem a intenção de concluir o ativo, capacidade para usar ou vender. Também não adianta você criar um produto que você não consegue nem utilizar e nem vender. Ninguém quer comprar aquele produto, tá? Então, tem mais aqui, ó. Outra coisa, ó, a forma como o ativo irá gerar benefício econômico futuro. Então, tem que demonstrar a existência de mercado, porque, bom, eu tenho um produto, mas eu quero vender, tenho intenção, quero terminar, mas eu não consigo vender, eu não consigo comprovar como que aquilo vai gerar fluxo de caixa para mim, então, em tese, é despesa, tá? Ó, isso aqui é importante, disponibilidade de recurso técnico, como a gente falou, financeiro, mão de obra, se for o caso, e outros recursos para concluir seu desenvolvimento, seja para usar ou para vender, né? E capacidade de mensurar os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante seu desenvolvimento. Pessoal, e aqui ele vai falar a questão do financeiro, ó, tá vendo? Ó, ele vai dar alguns exemplos, deixa eu voltar aqui. Então, eu não sei se ficou claro, gente, né? Deixa eu ver, só vou falar os exemplos aqui. Ó, então, projeto de construção e teste de protótipo e modelo pré-produção, pré-utilização. Projeto de ferramenta, gabarito, molde. Então, esses projetos eles estão, teoricamente, na fase de desenvolvimento. Projeto, construção, operação de fábrica piloto, desde que não esteja já em escala economicamente viável para produção. Ou seja, se você tem um projeto piloto de uma determinada fábrica, mas já está produzindo, então já não é mais piloto, já é uma fábrica efetiva. Projeto de construção e teste das alternativas escolhidas, de material, dispositivo, produto, enfim, tudo isso daí são exemplos aí de fase de desenvolvimento, tá? E aqui ele vai falar para você demonstrar a questão aí, duas coisas, como se diz, do benefício futuro, que a gente vai falar, e a questão do recurso financeiro que a gente precisa. Tá? Então, aliás, deixa eu falar isso primeiro, aí eu já faço o comentário e a gente dá uma paradinha para o café, fica mais fácil. Então, para demonstrar que o ativo intangível então, vai gerar prováveis benefícios, né? Então a entidade tem que avaliar se esses benefícios eles vão realmente ocorrer, mas eu preciso levar em consideração o impairment, tá certo? Por quê? Porque às vezes eu acho que ele vai gerar um benefício futuro, lindo, maravilhoso, mas eu faço o teste de impairment e vejo que não é bem isso. Então, se o ativo gerar benefícios somente em conjunto com outros ativos, deve ser considerado o conceito de unidade mínima geradora de caixa. Eu acho que nós já falamos do CPC 01, né? Então, eu preciso ver, tem um ativo? Beleza, então eu vou aplicar o CPC 01 nesse ativo. Se eu perceber que efetivamente eu não tenho perda ali, ótimo. Se eu tiver perda, então eu preciso reconhecer uma perda e isso afeta o meu fluxo de caixa, tá? Bom, e depois ele vai falar aqui, ó, a disponibilidade de recursos, certo? Que a gente falou que precisa ter recurso técnico, financeiro, tudo isso. Então, a disponibilidade de recursos para concluir, usar e obter esse benefício, a entidade pode utilizar um plano de negócios que demonstre os recursos técnicos, financeiros, etc. Tá? E também pode demonstrar a disponibilidade de recursos externos ao conseguir junto a um financiador, indicação de que ele está disposto a financiar o plano. Muito bem, pessoal, por que a gente fala desse item aqui, né? Deixa eu ver se... aqui os itens que a gente tem que usar para demonstrar. Por que a gente precisa demonstrar, voltando aqui, ó, nesse caso aqui, essa disponibilidade? Bom, primeiro, ele fala assim, você pode usar um plano de negócios, mas um item é importante que a gente tem que ser considerado, tá?
Quando eu vou montar um plano de negócios, pessoal, quando eu vou montar aí vamos falar assim, eu vou demonstrar essa estratégia, isso precisa ter precisa ter base razoável, precisa ter premissas mensuráveis, consideráveis e razoáveis, certo? Porque a gente tem a tendência de, quando a gente vai fazer um plano de negócio, se não for um plano bem feito, eu vou normalmente superestimar ou superavaliar a minha produção. Já comentei isso com vocês aqui. Então, se eu vou superavaliar, se eu superavalio ou mensuro essa minha probabilidade de ganho, então eu não estou sendo realista, consequentemente, eu posso até comprovar, mas será que, se você for auditado, será que a auditoria efetivamente aceita? Porque você está falando assim, tá, então tá, eu preciso fazer isso aqui, mas quem que vai fiscalizar isso? Quem que vai comprovar isso? Bom, isso aqui, se você tiver uma auditoria independente, ela vai olhar. Ah, mas eu não tenho, eu sou uma empresa limitada, não preciso ter uma auditoria independente. Bom, gente, a gente tem que levar em consideração que esses itens aqui é para te dar segurança, principalmente, vamos falar assim, para terceiros, de que você está aplicando um procedimento que é confiável. Ah, e se eu não fizer? Tudo bem, ninguém vai ficar sabendo? Não, mas o seu balanço, você tem que saber que o seu balanço está gerando risco para terceiros. Mas a minha empresa é limitada. Tá bom, mas o banco está te emprestando dinheiro. Você está comprando a prazo no seu fornecedor. E ele está muitas vezes analisando o seu balanço, e essa análise de balanço ela vai ficar inadequada, ou seja, você está gerando uma, digamos assim, uma análise incorreta ou indevida lá junto ao seu credor, ao terceiro. E isso pode ser fraude. Se tiver algum tipo de risco e for detectado, você pode ser penalizado, tá? Bom, e aqui a gente estava falando, eu só quero terminar esse item aqui. Isso, antes de entrar no custo, que a gente para o café. Então, a mensuração do custo da geração interna e outros gastos para obter direitos autorais, licença ou desenvolver o software, a empresa pode utilizar o seu próprio sistema de custeio. Então, eu preciso, para demonstrar o meu custo, então eu posso usar o meu sistema de custeio interno, mas eu preciso ter, de alguma maneira, lá dentro da minha contabilidade, dentro da minha forma de registro contábil, como mensurar esse custo. Gente, se eu não tiver como mensurar, fica difícil eu comprovar o custo. A gente já viu que, para ter um ativo intangível, eu preciso mensurar o custo. Muita gente desenvolve software, tá, internamente. Só que assim, aquilo foi feito ali na hora do almoço, o cidadão gastava 1 horinha, meia hora por dia, fazia ali determinado, ia desenvolvendo. Então, eu não consigo mensurar o custo, tá? Então não dá. E eu não posso fazer, digamos, estimativa. Eu preciso ter o custo definido com segurança. E o último, pessoal, fala, marcas, título de publicação, lista de clientes, enfim, gerados internamente, não devem ser reconhecidos como ativo intangível, pois não podem ser separados do custo relacionado ao negócio como um todo. Então eu sou a revista Veja, eu tenho minha base de assinantes. Veja, eu não tenho duas coisas separadas. Eu tenho a revista Veja e a base de assinantes. Como é que eu separo isso? Eu não consigo. E outra, qual foi o custo para gerar aquela carteira de clientes? Certo? Então, qual foi o custo para a Pocopet, Escola de Negócios, ter aí 5.000 alunos, 10, 15, 20 mil alunos? Veja, é um processo, isso não está separado do negócio como um todo, consequentemente eu não sei custo, eu não sei se isso gerar fluxo de caixa gera, mas eu não consigo ter esse registro como ativo intangível. Tudo bem, pessoal, até aí? Tranquilo? Não dá para estimar a confiança, né? Exatamente, tá? Então, essa questão da confiança, Alex, ela é fundamental, porque senão você não consegue, digamos assim, saber o custo, você não consegue registrar. Se eu não tenho a mensuração adequada, eu não tenho o reconhecimento adequado. Não tem jeito, tá bom? Tudo bem, pessoal? Falta, acho que pouco para a gente finalizar aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, né? Só ver quanto está faltando aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho e aí depois na sequência a gente finaliza, então. A gente não falta tanto assim para a gente finalizar. Beleza, pessoal? Pode ser? Beleza. Então tá bom. Então até daqui a pouquinho, pessoal. O link é o mesmo, tá bom?